Em cada passo, uma história. Em cada quilômetro, uma conquista. Andréia Lagartixa, mãe dedicada, corredora incansável, é a personificação da perseverança. Seu apelido, inspirado no pequeno réptil que nunca desiste de escalar, reflete sua essência. Leve, ágil, mas determinada a alcançar grandes alturas. Nascida na cidade gaúcha de Igrejinha, Andréia encontrou na corrida mais do que um esporte. Encontrou propósito. Das montanhas geladas aos desertos escaldantes, ela desafiou os limites do corpo e da mente, correndo em todos os continentes. Em solo brasileiro, sua força percorreu cada estado, conectando culturas, histórias e paisagens. Hoje celebramos essa jornada extraordinária, uma vida movida a determinação, superação e amor. Essa é a história de Andréia Lagartixa, a mulher que correu para o mundo, mas nunca deixou de correr para aqueles que ama. Namastê, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Andréia Hensler, eu moro numa cidade do interior, aqui no Rio Grande do Sul, Igrejinha. Igrejinha é uma cidade onde se cria porco, galinha e se tira leite de vaca. Tive uma infância muito bacana, né, brincando assim, tudo muito natural. Sou filha do Silvio Avelino Hensler e da Elma Ida Winger. O meu pai era jogador de futebol, na época inclusive profissional, eu tenho lá uma carteira assinada, né? Ele jogava mesmo e agradeço muito a ele a minha genética de esportista. A minha mãe era uma mulher bem simples, costureira de sapato. A gente mora num ambiente onde se produz sapato. Tive 2 irmãos, o Silvio, que é o mais velho, eu, então, que sou do meio, e o Juliano Hensler, que é o mais novo. Então, fui me criando, assim, uma infância muito saudável. Eu sempre gostava mais de brincadeira de meninos, eu gostava de jogar bolita, gostava de subir em árvore, né? E os meus pais se separaram quando eu tinha 9 anos e as coisas ficaram um pouco mais difíceis, né? Meu pai foi acometido pelo alcoolismo. A minha mãe saiu no casamento com uma mão na frente e outra atrás. Eu acabei morando na casa de parentes, de vô e de vó, até minha mãe conseguir se organizar. Fiquei uma adolescente, já sabia que eu queria educação física, que eu gostava muito dessa parte do esporte, de mexer o corpo. Fiquei uma mulher alta, com um corpo esguio, a minha mãe sempre me apoiando para ser Miss, né? Porque tu tem que ir para concurso. Eu tinha 90 de busto, 60 de cintura e 90 de quadril, 1,73 m, né? Cabelos longos, né? Origem germânica, então a minha mãe sempre me incentivou. E eu até comecei a fazer uns trabalhos de modelo na época, assim, ganhava um dinheirinho. Aí me inscrevia num concurso aqui de Igrejinha, que era o Garota Verão. Aí eu passei nesse concurso, fui para a final. Depois segui para o Miss Rio Grande do Sul também, foi uma experiência bem bacana. E um ano depois, rainha da Oktoberfest, né? Lá com os meus 17 anos mais ou menos. A gente tem uma festa típica alemã aqui em Igrejinha. E a Oktoberfest, então, terceira Oktoberfest. E agora a gente está em 35ª, mais ou menos por aí. Faculdade de Educação Física, 17 anos, namoro, né? A gente começa uma história aí bacana, depois um casamento, né? Muito legal, e o filho, né? O Felipe, né? Que veio desse casamento. Quando começou esse amor ao esporte? Um amigo, eu já era educadora física na época, tinha minha academia, né, treinava os alunos e eu corria, eu já era uma atleta de corridas. E aí chegou o Maicon Giovanaz lá na minha academia e disse: ô Andréia, quem sabe a gente está precisando de uma mulher para formar uma equipe em corrida de aventura. O que é isso, corrida de aventura? Nunca ouvi falar. E aí o pessoal lançou uma prova, nós gostamos, vamos verificar o que era, o que precisava. Nós tínhamos 3 colegas assim, muito interessados em fazer, oriundos da bicicleta, gente que já competia na bicicleta, e lá dizia, precisa de uma mulher, ou pelo menos um componente do sexo oposto, né? Poderia ser 3 mulheres e um homem, 2 mulheres e 2 homens, mas nos faltava a mulher. E aí, olhando para o nosso contexto interno aqui, para experimentar a situação, conversamos com a Andréia.
Fomos na academia dela lá, conversamos com ela e dissemos, Andréia, a proposta é essa. Ela nos olhou assim, um pouco incrédula, né, desse convite, até porque nenhuma das modalidades ela conhecia ali, principalmente a bicicleta era algo muito distante para ela. E aí a proposta foi, não, nós vamos te ajudar, vamos te ensinar aí, e vamos aprender juntos. Sempre gostei de desafios e eu lembro que eu treinei bastante e aprendi a tal da modalidade do mountain bike. Mas ainda precisava aprender rapel e ascensão. A gente foi num parque, numa cidade vizinha que se chama Três Coroas. Eu me lembro lá numa barragem, a corda pendurada, as pernas tremendo. E tipo, vamos lá, senta na cadeira e vai fazendo isso. E aprendi a tal da modalidade do rapel. A corrida de aventura, ela nada mais é do que a junção de algumas modalidades esportivas outdoor, que acontece junto à natureza. Então, a gente poderia citar a bicicleta, a escalada, com a ascensão e o descenso por cordas. Vai entrar aí a navegação, geralmente uma navegação por carta, onde tu tem que ter autossuficiente na leitura desse item. E vai juntar algumas outras modalidades, às vezes pode ser uma parte aquática com uma boia no rio, ou um caiaque também no rio, pode ser um caiaque para andar em alto mar, mas sempre como uma atividade aquática. A prova vai se caracterizar por uma prova curta, de um dia, por exemplo, é de 50, 60 km, ela é de muita intensidade, bastante desgastante. Pode ser uma prova de mais dias, por etapas, ou, aliás, por etapas não, mas contínua, né? Que ela se sucede a diversas atividades, tu vai fazer um deslocamento de bicicleta, um deslocamento a pé. A minha paixão pelo esporte, né, começou a se mover de uma forma mais intensa. Fazendo a primeira corrida de aventura, então em 2003, eu percebi que era um esporte bacana, porque envolvia a natureza, envolvia equipe e que me trazia um monte de ensinamentos. Eu comecei a me apaixonar. O esporte começou a crescer aqui no Brasil e sucessivamente a Lagartixa, né, a equipe Lagartixa, que na verdade, deixa eu contar uma história, como surgiu a equipe, né? Então era eu e mais 3 meninos, o Maicon Giovanazzo, o Nuni e o Guilherme, que foi na primeira edição e depois trocou pelo Thiago Verme. A gente precisava de um nome. Eles chegaram lá na academia e tipo, o que a gente vai? Eu voto nisso, eu voto naquilo, aí saiu um tal de Lagartixa. Inclusive o nome Lagartixa é um nome que surge da onde? Cara, não tinha nome, o que nós vamos botar, Cara, lagartixa por quê? Porque era um animal que tinha uma capacidade de regeneração muito rápida, né? Se precisasse desfazer de uma parte de si, e aí vamos pensar a parte de si é dual, além do que poderia doar naquele momento. E aí o nome surge daí. E aí a gente começou a ir numa prova, gostou, foi na outra, fomos a umas provas em Santa Catarina, conhecemos outras equipes, e aí a gente viu que esse negócio era legal. E aí, a partir daí que a gente foi em diversas provas, nós fomos de 2003 até 2006, no início de 2006 foi o que essa equipe se manteve unida, correndo daí. Tinha uma musiquinha, se você acha que é esperto, Lagartixa é muito mais, ela sobe em parede, coisa que você não faz. Então, 2003, 2004 até 2005, foram várias corridas aqui no Rio Grande do Sul, e adivinha? Pódio. Entre primeiro, segundo e terceiro, quem estava? Os Lagartixa. E daí que vem o meu apelido, Deia Lagartixa. As pessoas sempre me perguntam, por que Lagartixa, Lagartixa? Então é por causa dessa equipe. Foi muito incrível esses anos praticando esse esporte. E eu comecei a ter mais disciplina para treinos, né? Comecei a melhorar nas modalidades. Eu acabei ficando uma mulher que conseguia remar bem, pedalar bem, fazer técnicas de rapel e ascensão com uma facilidade muito incrível e não tinha medo de fazer as coisas. E foram anos assim de muita glória. Começaram, cada vez que eu voltava de uma viagem era um troféu. E aí era uma palhinha no jornal da cidade, a Lagartixa já ganhou de novo em tal lugar. Até que veio uma prova incrível, que a gente subiu de patamar, que a gente deixou de correr essas provas curtas e médias e fomos participar de um EcoMotion no ano de 2005. O EcoMotion era uma etapa do Mundial. Como assim uma etapa do Mundial? Cara, a gente não tinha bicicleta de ponta, a gente não tinha tênis de Gore-Tex ou de algum material impermeável, a gente não tinha nada dessas coisas.
A galera pedalava com bicicleta de fibra de carbono, a gente tinha umas bikes pesadas de 15, 16 quilos, mas a gente tinha um conjunto, a gente tinha treino, a gente tinha força e a gente tinha uma união muito bacana e a gente queria participar. Esse Ecomotion de 2005 Serra Gaúcha, foi em Gramado, outro patamar. Né? Então é muito incrível porque choveu muito, a gente colocava saco plástico na cabeça para se proteger do frio e dentro do tênis, eu não vou mentir, a gente não tinha tênis que era impermeável, a gente botava sacolinha plástica e amarrava embaixo porque era frio na Serra Gaúcha e choveu muito, então tinha tipo assim um enjambration assim total, mas foi incrível. Foi um passo assim muito grande, né? Poder correr, então toda essa distância, com todas essas modalidades, largou em Torres e chegou em Gramado, na Serra Gaúcha. A minha paixão pelo esporte foi algo tão grande, eu me dedicava tanto a treinos, só que eu comecei a me questionar sobre algumas coisas. Eu era casada, eu tinha um filho e eu tinha uma academia. E comecei a me questionar, porque essas viagens começaram a ficar mais intensas, o tempo para treino ficava mais intenso. Como é que eu podia fazer isso? Não sei, aqui no interior, ou naquela época, vamos dizer assim, as mães ficavam em casa cuidando dos seus filhos. As esposas ficavam cuidando dos seus maridos, fazendo os trabalhos domésticos. Isso era o normal. As mulheres já trabalhavam e ajudavam no sustento da família. Então eu não poderia ir para esse mundo de viagens e de corridas deixando tudo isso para trás. E tinha um outro fator, eu corria com 3 meninos. Como assim? Uma mulher casada, mãe de filhos, vai correr com outros 3 meninos e sempre viajando com outros 3 meninos. Isso é uma coisa para a sociedade onde eu vivia naquela época, era uma coisa inadmissível. Né? Então essas coisas começaram... Será que eu consigo? Sonhava escondidinho, porque eu comecei a desenhar, porque eu achei o Rio Grande do Sul tão bonito, né? Eu podia viajar e conhecer lugares e ainda através do esporte, nossa, que legal! E que era saúde, que tinha tudo a ver com a minha profissão. E comecei a pensar, mas tem outros estados, tá? Eu já tinha feito alguma coisa em Santa Catarina, mas o meu país tem 26 estados e o Distrito Federal. Acho que é isso, se eu não errei a conta. E por que não ir para todos esses estados? Tinham corridas de aventura em todos esses lugares. Mas e aí? Eu tinha a minha família, tinha tudo isso. Como isso ficava? Quem foram os meus mentores, assim, para fazer esse projeto de volta ao mundo, né? Eu tive pessoas bem importantes. O Maicon Giovanaz, o Sérgio Ut Júnior e o Thiago Verbi, que foram a primeira formação da equipe Lagartixa. Esses meninos foram fundamentais para me ensinar muitas coisas sobre o esporte e sobre a vida. O Nuni, por exemplo, quando a gente saía para treinar de mountain bike, ele dizia: Lemoa, pedala morro abaixo. Como assim pedala morro abaixo? A gente só vai ganhar uma competição se tu pedalar morro abaixo, tu entendeu? Tá, vamos lá, vamos pedalar morro abaixo. Cara, é incrível. E ele tinha toda a razão. Quando eu saía para treinar com ele, que a gente fazia uns treinos mais curtos, eu odiava. Porque ele dizia assim: mountain bike não se pedala a 23 por hora, tá? A gente vai pedalar de Igrejinha até Taquara a 28. Cara, eu saía naquele mountain bike, no asfalto, daquele jeito assim, mas foram coisas fundamentais. Então, o que eles me ensinaram, né? Que a gente precisa treinar muito, que a gente precisa ter muita disciplina para sempre chegar, porque nós éramos fominhas por pódio. Cara, a Andrea sempre foi assim uma guerreira, né? Não sei andar de bike. Não, tu anda com a gente que a gente vai te levar. E a Andrea, assim, tinha pouca noção da bicicleta. Aí um dia nós entramos numa descida, assim, e a gente descia muito bem, que um pouco vinha a Andrea junto. Que um pouco não vinha mais a Andrea, cadê a Andrea? Tava a Andrea caída na valeta lá atrás, né? Vamos lá, socorrer a Andrea. E mesmo com esses perrengues vividos, ela nunca foi uma menina de desistir, assim, não quero mais, isso não é pra mim. A Andrea sempre abraçou muito bem aquilo que a gente propunha para a equipe.
Então, era um quarteto muito bom, assim, junto, né? Tem o Clóvis e a Ronete Verbi, que foram os patrocínios que de alguma forma também contribuíram muito assim para essa jornada. Patrocínio é tipo aquela coisa assim, o pai ajuda a pagar, a gente era uns duros, eu era uma dura, eu precisava mais ajuda dos outros do que qualquer outra coisa, né? Quem foram meus inimigos e quem foram os meus aliados neste projeto de volta ao mundo, né? Meu inimigo era, grana. Esse era o meu pior inimigo. Eu não tinha dinheiro, né? Eu trabalhava e de que forma eu poderia fazer isso? Fui procurar o que tinha de recurso a nível de prefeitura. Existia um projeto que ajudava os atletas. Me inscrevia no projeto e comecei a ganhar um pouco de grana ali, foi bacana. Vendi os jalecos, todas aquelas corridas que eu já tinha corrido, sabe aquela coisa que tu guarda dentro do baú, que ninguém pode mexer, que é tipo assim, isso é meu, mas eu precisava de grana, então eu fazia um leilão com meus alunos da academia, vendi os jalecos para conseguir comprar passagem ou comprar um material, né, ou alguma coisa assim. Eu fazia merenda na academia, fazia sanduíche natural e vendia para os meus alunos. Fiz uma confecção de camisetas da Lagartixa e vendia e ganhava um dinheirinho, entendeu? Ele era o meu inimigo, mas ele era o meu melhor amigo. Eu descobri isso, que eu só poderia fazer, né, com esse dinheiro. Os meus melhores aliados foram os princípios que eu quero pontuar, que foram as coisas mais importantes para mim. Eu sempre fui o sonho. Né? Eu sempre fui uma mulher muito sonhadora. Não é aquele sonho dormindo, que tipo não tem pé nem cabeça, é aquele sonho acordado, tipo assim, cara, existe o Havaí, sabe? O Havaí é longe, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, só de uma ponta, o Havaí é lá nos Estados Unidos. Eu nem tenho visto, nem sei como é que se faz isso, mas o Havaí é lindo. Eu já ouvi falar na Nova Zelândia, sabe? Na New Zealand, nossa, o Lago de Taupo, que legal. Tem corridas e maratonas em todos esses lugares. E eu ia, então, a questão do sonho sempre foi uma coisa muito forte. Um certo dia eu estava com uma amiga minha na praia aqui, do Rio Grande do Sul, em Imbé, e tinha uma revista no balcão. E essa revista tinha um hotel de selva, o Hotel Ariaú. Nossa, eu folhei aquela revista e vi aquele hotel e disse, cara, que sonho, eu ainda vou ficar nesse hotel. Como assim, ficar no hotel? Não tinha grana, era um hotel 5 estrelas, que tu não chegava de carro, tu tinha que entrar na selva amazônica de barco. Tá, mas eu sonhei. E adivinha? Quando chegou a hora de eu fazer Manaus, eu me hospedei no Hotel Ariaú. Eu consegui me organizar para ir para lá. Aí eu fiz uma corrida incrível de selva, onde eu fiz focagem de jacaré, onde eu pesquei piranha, onde eu vi o sol nascer no Rio Negro, onde eu fiz mergulho com botos cor-de-rosa. Então, isso é sonho que eu consegui tornar realidade. Precisa acreditar muito. Esse é um outro pilar importante, sabe? Eu sou aqui eu sou do interior. Eu nasci dentro de juventude evangélica luterana, tipo assim, com princípios cristãos. E eu sempre acreditei que há uma força muito maior do que a minha própria. E que nela eu posso buscar quando eu preciso, ou eu posso agradecer. Então, tanto faz a religião, ou tanto faz, se tu quiser chamar de força do universo, mas isso é essencial. Né? Tu precisa crer, tu precisa acreditar em algo que é muito maior do que tu, para tu conseguir fazer os teus projetos. Isso é uma coisa bacana. Um outro aliado é a questão da ação, né? É o agir. Então, se eu já sonhei muito e se eu já acreditei muito, eu preciso tirar a bunda do sofá, eu preciso agir. E na minha agir era treinar, agir era cuidar da alimentação, agir era dar o pé e dar a largada, né? Então, tipo assim,
tirar a bunda do sofá, agir, para colher frutos depois, né? Porque os frutos, no meu caso, era atravessar o pódio, era pegar a medalha e o troféu, né? O meu colher frutos era viver todas essas experiências que cada viagem me proporcionava, que era o conhecer cultura diferente, que era conhecer um lugar diferente, que era enfrentar algumas dificuldades. Planejamento, né? Planejamento é um outro pilar importante, porque o planejamento, para que algo acontecesse, no caso, as minhas corridas, eu precisei treinar, eu precisei cuidar da minha alimentação, eu precisei comprar passagem, eu precisei ver aonde era a prova, eu precisei organizar uma logística. Então, os 4 aliados, sonhar muito, a crença de tu acreditar em algo muito maior do que tu é o fundamental, a questão da ação, que tu precisa bater o martelo e agir para aquilo que tu vai fazer, e a questão do planejamento, para depois poder colher os frutos. Basicamente, todas as provas que a gente participou, nós tivemos algum resultado positivo. E a Andreia sempre foi assim, até inclusive um motivador para a gente poder participar, né? Porque nós tínhamos uma mulher forte. Isso fazia um diferencial muito grande nas equipes. Geralmente as equipes se compunham de homens mais fortes, mas geralmente as mulheres não eram um componente tão fácil de encontrar. Então nós tínhamos um tesouro ali, né? E a Andreia sempre foi uma parceirona para dar conta disso. E também por isso, em alguns eventos que a Lagartixa foi diminuindo um pouco o ritmo, a Andreia foi tendo convites para poder participar das outras equipes, compondo. Recordo do período que a Andreia me chamou, disse, Michael, eu estou com um evento aí, o pessoal me chamou para correr o Mundial na África. E aí ela disse, só que tem algumas coisas que eu não pratico. E ela disse, não, mas eu vou me dedicar a isso. Me lembro do patins inline, né? Que é uma modalidade que nós não temos por aqui, mas que era uma das provas que acontecia lá. E ela conversando conosco, Michael, vou ir, disse, não, é isso aí, tem que batalhar. E a gente lembra de toda a batalha que foi isso, né? Nada é barato, nada é por acaso. Quanta entrega tu precisa colocar, quanto abdicar de algumas coisas, que, enfim, na história dela ela pode contar, e que é muito particular isso, mas que a gente também de fora acompanhava essa necessidade de abrir mão de algumas coisas, né? De não ir na festa, de não estar tão perto dos amigos, às vezes perto da família, para poder dar conta bom, eu vou fazer isso. E é o que a gente notava na Andreia, eu vou fazer isso, agora eu vou. E aí ela não abria mão de dar conta disso. Eu vendi um carro, eu vendi um Chevette para comprar uma bicicleta. A pessoa não está bem certa, né? Vender um carro para comprar uma bicicleta. Eu ia para o Mundial, todos os meninos tinham bicicleta melhor e eu precisava de uma bicicleta, não de fibra de carbono, mas uma bicicleta um pouco mais sofisticada. Por quê? Porque eu acreditava nesse projeto. Ia ser a minha primeira viagem para fora do Brasil. Então, sim, eu vendi o meu Chevette para comprar uma bicicleta. Tudo ia fantasticamente bem até o ano de 2018. Todas as corridas de aventura em equipe, equipe da Lagartixa, em outras equipes que me convidavam para ir, prêmio de melhor atleta gaúcha, reconhecimento no município, saindo em revista, saindo em jornal. Nossa, era tudo que eu sempre sonhei como uma grande atleta. Mas a família começou a pressionar um pouco, a pressionar no sentido que eu estava um pouco ausente de tempo, porque eu treinava muito, e sim, eu tinha que treinar, porque eu sendo a melhor, eu também tinha oportunidade de outras equipes me chamarem para patrocínio, né? Que eu teria que ficar mais presente com a minha família, que eu teria que dedicar mais tempo para o meu trabalho. Então, a família começou a pesar. E eu fui colocada na parede, né? Esse projeto, eu sei, era um projeto pessoal, era meu, não era da minha família, mas eu tive que escolher entre o meu casamento e a minha corrida de aventura. E foi uma época difícil, porque eu amava as duas coisas. Eu amava o meu projeto pessoal, mas eu também amava a minha família. Naquele ano, depois que eu voltei da prova da África do Sul, que foi minha primeira prova internacional, eu ganhei um convite de uma equipe paulista
que me disse assim: Andréia, vem com a gente. Nós somos uma equipe de São Paulo, a gente tem patrocinador, a gente tem um calendário lindo para fazer várias provas internacionais. Tu não precisa te mudar para São Paulo, tu pode treinar aí no Sul, que a gente coordena, tu vai tipo 1 ou 2 dias antes para cada lugar que a gente competir. Tu topa? Eu topo. Como é que eu ia fazer isso e como é que eu ia ter a permissão disso? Aí cheguei e conversei em casa e tipo, olha, tem um projeto assim, assim e tal, daí... Então simplesmente eu ganhei a resposta de que eu teria que escolher. Aquilo foi um mês terrível, né? Eu já tinha o Felipe pequeno, meu filho tinha 4 anos. Foi um mês muito difícil para tomar uma decisão. Mas o meu coração falou mais forte por esse projeto de corridas de aventura. Então eu deixei sim o meu casamento para trás e liguei para a equipe e disse: estou com vocês. E incrivelmente eu recebi a resposta dessa equipe: tu demorou demais, a gente já está indo para uma prova, agora tu é a nossa atleta reserva. Resumo da história: caixão e vela preta, porque eu não tinha mais nem casamento e eu não tinha mais nem patrocínio para correr. O que eu ia fazer? Meu marido saiu de casa em acho que uns 3 meses, a gente não sabia como ia organizar isso por causa do Felipe, questão de família e tal. Eu fiquei sozinha tocando meu negócio, eu nunca fui uma mulher administradora, eu sempre fui uma mulher que sabia trabalhar, mas eu não sabia muito lidar com o dinheiro, não sabia nem quanto tinha em banco, essa parte era com ele. Eu tive que mudar minha academia de lugar e tive que começar a administrar minhas coisas sozinhas, e isso foi bastante difícil no começo. Eu tinha que ir lá na minha mãe pedir uma caixa de leite, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não tinha leite, não tinha dinheiro para comprar leite em casa, porque eu não sabia direito como é que eu ia administrar todas essas coisas. Mas a vida foi me ensinando. Acho que foi mais ou menos um meio ano assim que eu sentei na beira do sofá e disse: será que eu tomei a decisão certa? A vida foi me levando para um caminho muito bacana. Depois disso, eu decidi que eu ia viajar o mundo. Eu desenhei esse projeto tão forte dentro da minha cabeça que eu ia correr em todos os lugares. Eu ia correr em todos os estados. Eu ia correr nem que fosse solo, e eu ia arrumar dinheiro e patrocínio. Mas eu sabia o que eu queria, então eu agarrei esse meu projeto, mesmo com toda a minha dificuldade financeira, eu sabia que a vida ia me proporcionar coisas boas. E depois desse processo eu encontrei uma pessoa muito bacana que me ensinou de que maneira eu conseguiria fazer isso, né? Eu consegui tocar a minha vida como educadora física de uma forma digna, consegui me restabelecer financeiramente, consegui correr com outras equipes porque eu era uma atleta boa, então fui chamada para fazer grandes provas fora do Brasil, e fui conseguindo me restabelecer. E hoje eu vi que a minha decisão estava certa, muito certa. Hoje eu vi que a minha decisão estava certa. E até porque ninguém tem obrigação de viver o sonho ou o projeto do outro. E está tudo bem, não tem nada errado nisso. E o solo dela foi, como todos os eventos esportivos, eles têm uma ascensão, uma curva de manutenção, e depois tem alguns eventos que eles vão diminuindo, né? E a corrida de aventura teve um pico que ela diminuiu bastante no estado do Rio Grande do Sul e inclusive no Brasil. E aí nós notamos a Andréia começando a correr as atividades mais solo, Montandu e outras provas mais longas de corrida. E aí ela entrou com esse projeto que a gente sempre apoia ela. Aí eu descobri que eu não tinha mais só valor dentro daquela equipe que eu estava, mas que eu também tinha um valor solo. Essa pessoa que esteve comigo, ela fez acreditar que depois de tantas coisas que aconteceram, sim, eu podia seguir, e isso podia ser lindo e bonito. E eu tenho uma gratidão por essa pessoa que foi muito importante na minha vida. Urubici foi a primeira ultramaratona que me rendeu o 2º lugar. Depois vieram muitas outras e esse mapa mundi começou a se desenhar dentro da minha cabeça.
Ele já estava pronto, na verdade, era só eu fazer. Era correr uma prova em cada estado do Brasil e no Distrito Federal. Era fazer provas fora do mundo, porque eu queria pisar, na verdade, em todos os continentes. Eu queria ir para a África, eu queria ir para a Europa, eu queria ir para a Oceania, eu queria ir para a Ásia, eu queria ir para Honolulu, no Havaí, eu queria ir na América Central, eu queria tudo. Então era a hora, sim, de colocar o pé na estrada. A TTT, Travessia Torres Tramandaí, que era uma corrida que era o primeiro ano que tinha para mulher solo. Cara, correr 83 quilômetros na beira do mar, isso seria possível? Largava de Torres e chegava no canal entre Imbé e Tramandaí. Cara, cruzei a linha de chegada e fui a primeira mulher a ganhar a TTT solo. A Travessia Torres Tramandaí, 83 quilômetros. Se 83 quilômetros era bastante, eu resolvi me inscrever numa prova que se chamava Desafio Farroupilha, que era 24 horas correndo dentro de um parque, o Parque Marinha do Brasil, em Porto Alegre. E eu me inscrevi nessa prova porque, lembra do meu inimigo que era grana? Essa prova tinha dinheiro. Na época eram uns R$1.500, que legal. Eu estava devendo uma guitarra para o meu filho e uma caixa de som e tal, esse dinheiro até daria. Eu também já estava confiando no meu taco e achava que eu conseguiria vencer essa prova. E foi um duelo. A paulista largou, ela abriu muitas voltas na minha frente, mas eu pensei, ela não vai conseguir terminar tudo nesse ritmo. E quando ela baixar, eu me igualo ao número de voltas. E foi o que eu fiz. Ela baixou, saiu e tal, porque ela não ia conseguir correr naquilo ali. E eu igualei o número de voltas. E depois eu passei uma e passei duas, e no final eu fiz 171. 171 é estelionato, né? 171 é estelionato, agora eu lembrei. Fiz 171 quilômetros em 24 horas. E esse seguir o solo, ele fez com que eu tirasse a minha bundinha do sofá e fosse atrás de muitas coisas. E entre elas, assim, eu consegui me destacar no esporte gaúcho e ganhei um prêmio bem importante, que eu fui eleita a melhor atleta radical gaúcha. E eu saí numa revista. E depois de todas essas provas que eu consegui fazer e consegui ganhar e ter destaque, eu fui reconhecida com esse prêmio. Além disso, eu já tinha ganho como destaque cidadã igrejinhense por 2 vezes. Né? Cada vez que eu voltava com um prêmio, assim, é legal, porque a comunidade me reconhecia como atleta igrejinhense. Isso foi muito bacana. E depois de 2008, então que eu ganhei, né, esse prêmio, as outras equipes começaram a olhar para mim. E eu consegui fazer muitas corridas 0800, eu consegui fazer muitas corridas gratuitas porque as outras equipes tinham patrocínio e aí elas me bancavam, né? As corridas de equipe que me chamavam, além das solos que eu já fazia, eu conseguia através da minha competência esportiva, por anos treinando, né? Por anos me dedicando, eu consegui isso. 2012 foi um ano bem importante. Porque eu fui para o Chile, correr no deserto do Atacama. O deserto do Atacama é o deserto mais árido do mundo, né? E tinha uma corrida. E como eu já tinha experiência de correr em trilhas e montanhas, e corridas casca-grossa e corridas traiçoeiras, assim, aquilo estava para mim. E foi uma coisa bem interessante, porque eu fui para essa prova, eu estava no meu auge da minha forma física. E no meu auge da minha forma mental. E eu fui para essa prova dizendo, eu vou ganhar, né? Eu vou ganhar, porque eu acabei fazendo um trabalho muito bacana. Mentalmente e estava fisicamente muito competente na época. Quando eu tive toda essa confiança, assim, de todas essas provas que eu fiz e de todas as coisas que a vida foi me acrescentando e eu fui empilhando esses tijolinhos, eu achei que eu podia fazer uma coisa mega, super perigosa. Jungle Marathon, 123 quilômetros dentro da selva amazônica, no stop, onde eu tinha que levar, inclusive, a minha cama, que era uma rede de selva, numa mochila.
Cheguei na selva, né? Cheguei, na verdade, numa cidade que se chama Santarém, peguei um barco e andei uma noite inteira para chegar dentro da selva dos Tapajós. Num dia eu corri 30, no outro 42, até fechar, né? No quarto dia, a última parte da prova eram 42K e somando todas esses dias e esses tempos, eu fui a vencedora da Jungle Marathon no ano de 2013. Sempre me perguntavam, mas como é que tu consegue todos esses pódios? Porque cada prova que tu vai, tu traz alguma coisa para cá. Eu aprendi uma coisa muito importante, que além do treinamento físico, a gente precisa fazer um treinamento mental. E como educadora física, eu sempre observei, eu sempre li, porque nós temos uma diferença, por exemplo, entre um atleta medalhista olímpico, ou porque a gente tem vários atletas do mesmo nível, com a mesma força física, mas esse atleta tem alguma coisa diferente. Ele tem um treinamento mental, né? E é sobre isso que eu quero falar um pouco, porque eu já separava a roupa do pódio antes de sair de casa. Eu ainda separo. Quer dizer, quando eu ia para uma prova, eu fazia toda uma evolução mental de correr dentro da prova. Era no gelo, eu me mentalizava correndo no gelo. Era no deserto do Atacama, eu me mentalizava correndo dentro do deserto. Eu media mentalmente as subidas e as descidas. E então eu já me visualizava recebendo o meu troféu, subindo no pódio. E isso é um trabalho mental, né? E isso faz a diferença. E esse conjunto, que junto com a parte física, né, é o que vai te levar para o sucesso. Quando eu voltei, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu nunca tinha saído numa revista nacional. Eu saía em jornais e revistas da minha cidade. Aí o Rodolfo Lucena me ligou e disse: guria, foi tu aí do Sul que ganhou a corrida do deserto mais árido do mundo, quero fazer uma matéria contigo. E aí eu disse para ele, pensei, eu tinha todo esse meu projeto de volta ao mundo guardado e pensei, não quero só essa corrida. Ele podia contar a minha história, que um dia eu quero escrever um livro de como pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias. E aí eu escrevi um monte de e-mail para ele contando a minha história, não só do deserto. Daí ele disse assim, tá legal, não vou editar esse mês a revista, no mês que vem toda a tua história vai estar lá publicada. Então eu consegui sair numa revista de circulação nacional, né? Isso aqui foi muito legal, porque eu contei toda a minha história dentro dessa revista. Eu contei a minha história de que eu fui mãe, de que eu fui Miss e de que eu morava no interior, numa cidade de Igrejinha. E ele colocou o título assim, Furacão nas pistas. Não se engane com as aparências. A ex-Miss Andrea Hensler é especialista em corridas casca-grossa de distâncias enormes e percursos traiçoeiros. Então ele veio contando toda a minha história aqui, né? Da TTT, ele veio contando, pediu assim os meus melhores pódios da Urubici e foi uma coisa incrível. Então, sair de Igrejinha, do interior e ir para uma revista de circulação nacional, pessoas simples podem fazer coisas extraordinárias. Então, nessa minha jornada solo, eu também ganhei uma grande oportunidade, que foi um convite de um amigo para fazer um programa de TV. Como assim fazer um programa de TV? Até então eu sabia correr e pedalar no meio do mato e me jogar por aí. Como ia ser isso? O programa se chama Aventurama. É um programa que fala justamente sobre os esportes que tu faz. O remo, a corrida, as técnicas verticais. E eu acho que dá. Aí uma primeira temporada gravei eu e o Charles Pierre e foi muito bacana porque através desse programa a gente conseguia ensinar as pessoas a modalidade e mostrar as belezas do nosso Rio Grande do Sul. Então foi bem bacana, muito diferente, era um trabalho onde eu não precisava sair correndo, marcar no GPS, eu vendo, né, assim, almejando o pódio, mas era um trabalho bacana, que tinha que estar bonita na foto, correr e pedalar e, né, mostrar as atividades, eu acho que foi bem legal. E o mais legal disso era que me rendia um troco também,
porque eu ainda estava no projeto de Volta ao Mundo, eu precisava, além do meu trabalho, além do meu patrocínio que surgiu, na verdade, olha só que coisa interessante, uma bebida energética, as pessoas me perguntam, tu teve patrocínio? Sim, eu tive, por um momento eu tive. Depois de conquistar vários anos, eu tive a Sex Machine Drink, que era uma bebida energética, que me patrocinou todas as passagens aéreas até o final do meu projeto. Se eu já tinha andado meio estado do Brasil, ainda me faltava mais meio. Cara, foi muito legal, porque só o fato de eu ter as passagens aéreas para poder marcar minha prova e viajar, já era o ouro. Então foram conquistas que ao longo dessa minha jornada, dessa minha caminhada, eu fui e tenho gratidão, muita gratidão. Uma coisa que eu sempre digo a vida sempre foi muito gentil comigo. Isso é legal. Então, esse projeto de viajar ao mundo, o que seria isso, né? Quando eu desenhei isso, eu imaginei estar um dia no Guinness Book. Então eu precisaria correr todos os estados do meu Brasil com um registro de prova. Não adiantava eu só correr, eu precisava da prova do registro. Então foi maratona aqui, corrida de aventura lá e fui desenhando. E o Distrito Federal. Então são 26 estados mais o Distrito Federal. Continentes, vamos lá, o que eu sonhei, tá? Vamos lá, continente africano, onde é que eu fui fazer o Bull of Africa, aqui no ano de 2008. O continente asiático, onde eu fui fazer em Israel, então a Jerusalém Marathon, 42K. Continente norte-americano, o grande sonho de ir para o Havaí, né? Todo mundo quer ir para o Havaí para surfar, e eu quis ir para o Havaí para correr uma maratona, 42 quilômetros no Hawaii. Aí a gente tem o continente europeu, onde eu fiz uma corrida de aventura em quarteto, que se chamou Bimbacho Extreme, que foi uma corrida de 500 e poucos quilômetros, largou de Ávila. Cheguei em Madrid, ela largou de Ávila, que é uma cidade morada, e terminou em Salamanca. Uma prova bem bacana. América Central, Costa Rica, né? Corrida de aventura também em quarteto, foi em 2011. Essa corrida foi bem bacana, vulcão ativo, nunca tinha visto um vulcão ativo, a gente subiu um vulcão. América do Sul, então vamos lá para o fim do mundo, para o Ushuaia, fazer uma corrida no gelo, né? 42 km de gelo, né? Fim do mundo. Então, América do Sul, América Central, todo o Brasil, Ásia e a África e o continente da Oceania, que eu fui para Maratona de Auckland. Acho que é assim que se fala, né? Auckland Marathon, 42 km também. E assim eu fui desenhando todo aquele sonho inicial de fazer grandes viagens com competições e de fazer grandes aprendizados na vida com culturas diferentes, com lugares bonitos diferentes, com comidas típicas diferentes. Então, o que as corridas de aventura e toda essa bagagem de corridas pelo mundo fez com que mudasse em mim, né? Eu me tornei uma pessoa muito melhor. Cada tijolinho que eu fui colocando, cada aprendizado, cada experiência que eu tive me deixou uma profissional muito mais competente, né? Para ensinar os meus alunos que não é só força física, que é força mental. Para ensinar que a gente nunca pode desistir em nenhum momento, que a gente precisa sempre continuar querendo as coisas, que a gente precisa sonhar muito, que a gente precisa acreditar muito mais e que a gente precisa planejar cada passo que a gente dá e que a gente precisa agir, a gente precisa ter ação para que as coisas aconteçam na vida da gente, para depois a gente sentar e colher frutos. E queria também compartilhar que o fato de ser mulher não impede de fazer um projeto de grandes sonhos. O fato de ser mãe não te impede, o fato de tu ser esposa não te impede. Todos esses aprendizados e todas essas coisas, eu quero dizer que tudo é possível, independente de cor, independente de raça, independente de qualquer coisa. É o teu sonho, ninguém pode sonhar por ti. Então nunca desiste do teu sonho, porque ele é só teu.
E sabe por que eu corro? Porque eu sonho, porque eu planejo, porque eu acredito e porque eu ajo. Upside down. My mind was numb, barking a darkest time. A southern impulse, a ray of light. Wake me up and bright on new love. And I found you.